mas matemática, como que você pulou de 680 para 803? Foi um trabalho bem difícil, principalmente porque eu nunca tinha pegado assim, matemática para estudar de fato. Sempre fui aquele aluno que assim, estudava 1 dia, 2 dias antes da prova, pegava as fórmulas e fazia a prova. Então você acaba não aprendendo. Com o quadro eu comecei a colocar todo dia matemática e como eles têm um sistema de avanço, então tinha muita coisa que eu precisava saber do básico e eu não conseguia encontrar o que eu estava errando. Às vezes eu sabia fazer uma equação de polinomial, mas não sabia fazer regra básica de 3, sabe? Então criava esse desconforto em mim. Aí foi mudando com o tempo, fui fazendo matemática básica e fui avançando até a mais avançada. Você sabia fazer algumas coisas avançadas? Algumas coisas avançadas do começo, intermediárias. Fazia uma casa assim e ficava faltando uns tijolos no meio. A casa fica em pé, mas não fica boa, sabe? Aí você voltou e foi construindo sua casa direitinho. Fui voltando desde o começo. Mesmo assim, às vezes eu me sentia desconfortável de ver assim matéria muito básica, sabe? Eu acho que todo aluno tem isso de imaginar que tá perdendo tempo naquilo. Nossa, porque eu tô vendo fração de novo, regra de 3. Mas é importante, porque você toma conhecimento daquilo, isso te ajuda em um outro exercício mais complexo. E você estudava matemática com que frequência? Todo dia, praticamente. Você estudava matemática todos os dias? Todo dia. Pelo menos 1 horinha por dia, pra ver, pelo menos ver a aula, fazer meia dúzia de exercício. Todo dia, então, você fazia exercício de matemática? Sim, todo dia. Então, tá explicado, né? E vamos lá, e você subiu sua média de 700 para 765. Isso representa um número considerável de acertos a mais. Uhum. Né? Então, matemática sozinho não ia te dar esse crescimento por si só. Não ia mesmo. Nem redação. Se não me engano, o exercício que eu acertei em 2020 foram 114. 2020 você teve 114 acertos. Isso. Em 2021 tive 135. O número de questões que acertei em humanas e linguagens foi praticamente o mesmo. Agora, o que mudou foi assim, praticamente esses 10 pontos foram para matemática. Foram 10 pontos a mais para matemática. Basicamente. O TRI, ele penaliza muito mesmo. A falta de coerência. A falta de coerência. E eu percebi isso na prova de 2020. Ele me puniu muito por causa disso, então eu já fiquei mais esperto. Quando eu vi uma questão fácil, eu me atentava. Não perdia 1 minuto, 2 minutos a mais para ver realmente se estava certo. Isso me ajudou bastante. Entendi. Então você melhorou na sua estratégia de prova. Sim. E cara, vamos lá. Você acertou mais questões. Mais questões. E com mais coerência. Sim. Como que você conseguiu aumentar o número de acertos e ainda por cima aumentar a coerência? Foi principalmente por causa dos simulados. Simulados. Aí que entram os simulados que eu via muita questão difícil e pulava no simulado para tentar fazer depois. Uhum. Aí eu ia avançando com as mais fáceis e voltava. Eu não fazia isso nos anos anteriores. Eu via uma questão difícil, eu tentava fazer ela. Então, assim, ficava 5, 10 minutos na questão e perdia o tempo nela. Em vez de pular. Isso foi uma coisa que eu tive que aprender também. A tutoria. Quer dizer, o pessoal corrigia as questões, falava também. Presta atenção nisso porque é importante. É melhor você acertar 2 fáceis do que uma difícil. Então, foi assim que eu fui aprendendo. Você não sabia isso antes? Eu sabia, mas sabe quando você fala assim, não, talvez eu consiga fazer exercício? Ficava assim, eu vou fazer, vou conseguir. Mas o Enem é muito escasso o tempo. Mesmo esse ano, eu senti que apertou também o tempo. Mesmo eu já sabendo fazer a maioria das questões. Mas você conseguiu fazer todas esse ano? Consegui. Você fez todas as questões? Sim. Você não precisou deixar a questão em branco? Não. As que eu lia e não sabia, eu pulava. Lia, tentava fazer, mas pulava. Porque eu não ia mais perder tempo naquelas. E eu sinto que também me ajudou muito o TRI, porque eu fui acertando as fáceis, as médias e as difíceis, que foram as questões que eu tinha feito, que eu tinha olhado na prova e achado difícil, realmente eram difíceis. Você falou que você fez simulados. Você fez muitos simulados? Se eu não me engano, eu fiz todos do Enem. Eu acho que a maioria, assim, da Unesp, da FUVEST, do Enem, eu fiz quase todos. Quantos? Olha, do Enem eram 8. 6 eu fiz na data. Da FUVEST eram 4, e da Unesp 2, se não me engano. Da Unesp eu acho que fiz os 2, da FUVEST fiz 2 ou 3. Então, assim, da Unicamp também. Então, assim, foi bastante simulados. Fora que no final do ano liberaram revisão Enem. Aí esse daí eu fiz todos. Você fez todas as provas antigas do Enem? Todos do Enem. Pelo menos de matemática eu fiz todos, se não me engano. Entendi. Tanto PPL quanto a normal. Então você fez todas as questões de matemática do Enem dos últimos anos? Sim. Deve ter feito... Tipo, dos últimos 15 anos, dos últimos 10 anos? Sim, deve ter feito uns 400 exercícios. Ou mais, 500.
se juntar com o PPL, muito. Porque eu tenho aqui o número de exercícios que você fez e o número de simulados. A gente conta, por exemplo, o simulado do Enem, o primeiro dia é um simulado e o segundo dia conta como um segundo simulado. Sim. Então, quando você fala que fez 6, São na 12. verdade é como se tivesse feito 12. Sim. Agora, eu Entendi. não sei o que aconteceu, que o número que aparece pra mim aqui foi que você fez 39 simulados. Um pouco mais do que eu imaginava, mas foi isso mesmo. Entendeu? Tipo assim, você fez simulado praticamente toda semana. Toda semana, praticamente. Aí chegou mais perto do final do ano, eu já comecei a frear um pouco no simulado, porque eu já estava muito desgastado já, então eu quis dar uma relaxada. Fazia mais exercício da revisão mesmo. Cronometrando. Tudo também. cronometrando, Sim. prova antiga. Como se você estivesse fazendo a prova. Sim, isso daí foi importante também, cronometrar. Antes de você conhecer o quadro, você tentou o Enem passar uma vez e não passou. Sim, E aí você tentou de novo e não passou. não passei de novo. Eu quero saber qual era o principal problema que você enfrentava em relação aos seus estudos antes de conhecer o método quadro. Disciplina. Disciplina do estudo todo dia e focar nos meus erros. O principal problema que eu tinha. Eu não tinha disciplina? Não tinha disciplina. E quando eu errava, assim, o exercício, eu nem corrigia, assim, eu errei, olhei a resposta, próximo exercício. Isso daí foi um erro que eu cometi. Você cometia antes. Cometia. Eu cheguei a cometer também mais pro final do ano, que eu não prestava muita atenção mais nos erros, tão atentamente como eu fazia. Mas mesmo assim eu olhava a resolução, pelo menos, para saber, principalmente a forma, principalmente exatas, como que ele pensou no exercício, como que ele pensou na resolução. Isso foi importante para mim. Isso era uma coisa que você não fazia antes Não de fazia. conhecer o método quadro. Não. E na época não Sim. estava seguindo uma Tava na disciplina, escola, sim. não estava tendo essa atenção aos erros. Você tinha consciência que isso estava te prejudicando? Eu acho que eu sempre soube que isso estava me prejudicando, mas eu não sabia o quanto me prejudicava, porque foi minha primeira prova que eu fiz. Aham. Primeiro Enem, primeiro vestibular, primeiro tudo. Então eu sempre pensei assim, porque eu sempre fui um aluno melhorzinho na escola, sabe? Se eu tô indo bem na escola, eu vou ir bem, inevitavelmente, no Enem. E não era assim. A concorrência é muito maior. Você acreditava que como você ia bem na escola, você iria bem no Eu Enem. ia bem no Enem. Mas ficou longe disso. Então, mas quando você não foi bem no Enem, foi tipo que uma surpresa pra você? Não chegou a ser quando eu vi o resultado, porque eu tinha visto o número de acertos e erros. Tá. Aí eu percebi que eu fui bem mal na prova. Mas isso você já percebeu no dia da prova, No que você dia foi da olhar o prova. gabarito. Sim. Mas isso te gerou alguma surpresa? Gerou um pouco, porque se eu não passasse na minha cabeça, eu falasse, faltou pouco. E não que faltava muito para eu passar. Acho que foi principalmente essa a diferença. A minha surpresa não era de não ter passado, era por não ter passado por muito naquele ano. Quando você não passou, você viu que faltava muito. Faltava muito estudo. Como que você se sentiu quando você viu que faltava muito? Desmotivado, inicialmente. Já pensei em desistir, fazer uma faculdade particular e vida que segue. Mas aí eu pensei assim, eu me desafiei nesse sentido. Falei assim, eu acho que eu consigo ir melhor do que isso. Cara, esse negócio que você falou agora é muito louco. Você é a pessoa de número 70 que a gente entrevista só dessa turma de 2021. Eu tô entrevistando alguns alunos, a Kelly entrevista, a Lucimara entrevista, o time de ensino entrevista. Mas tem uma coisa em comum com todos os alunos que eu entrevistei. E para todos eles eu faço essa mesma pergunta. E a pessoa me descreve uma situação que ela teve um revés, que ela sofreu um revés, Sim. ou que ela não foi aprovada, ou que ela viu que estava indo mal na escola, enfim. E eu pergunto para a pessoa assim, como você se sentiu? Aí a pessoa fala, cada um fala uma coisa, mas todos falam pelo menos duas coisas. Uhum. A primeira fala varia. Eu me senti desmotivado, eu me senti triste, eu me senti frustrado, eu me senti arrependido, eu me senti mal. Uhum. Mas tem uma coisa que todos falam, dos que passaram. O que eles falaram? Mas eu não desisti. É importante. Então isso é a coisa mais importante que eu acho que você fez. Foi não desistir. Foi quando você falou assim, cara, eu coloquei isso como um desafio pra mim. Assim, como que o outro passou e eu não passei, sabe? Umas coisas... Tá Você pensou estranho, nisso? Tá estranho essa história. Como que o outro passa e eu não passei? Que faltou? Onde eu errei?
Então, Isso foi aí assim. você já sentiu no dia que você tomou a primeira reprovação. Primeiro dia que eu saí da prova, eu fiz extremamente nervoso a prova. Eu não sabia nada de tempo, de prova, nada. Tanto que a minha redação, eu fiz ela sem rascunho. Eu fui na caneta direto na prova, porque eu não tinha tempo. Que eu me perdi no tempo da prova. Na primeira vez. Na primeira vez. Tanto em humanos quanto em exatas, do segundo dia. Aí você foi reprovado e resolveu fazer um cursinho presencial. Sim. Aí eu decidi fazer o cursinho, eu comecei a fazer à noite. Porque ainda estava trabalhando. Trabalhando com seu pai. Isso, eu cheguei a trabalhar também com ele. Aí ficou um mês de trabalho de manhã à tarde e à noite estudo. Só que deu um mês da pandemia, acabou tudo. Aí só em maio que eles voltaram, se não me engano, no sistema EAD. E eu já estava assim, depois de um tempo, a loja abriu e eu falei assim, não tem mais como conciliar os dois. Tanto que era muito ruim o EAD. Então assim, eu não vou ficar pagando o presencial e trabalhando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o cursinho, o ano que vem eu volto. Você lembra quanto que você pagava lá? Eu consegui bolsa, mas eu pagava R$380. Já era um preço muito alto, sabe? Não teve desconto por ser EAD, menos gastos eles deviam ter e não abaixava a mensalidade. Aí desisti, eu falei assim, deixa pro próximo ano. Esse ano eu vou ficar lá com meu pai e é assim. 2021 a gente vê o que faz.